dia 5 de novembro deste ano, os americanos irão novamente às urnas para decidir o novo presidente dos Estados Unidos, cargo atualmente disputado pelo ex-presidente Donald Trump do Partido Republicano e pela atual vice-presidente do país Kamala Harris do Partido Democrata, que assume a corrida presidencial após a desistência do seu antecessor Joe Biden. Conforme esse evento se aproxima, a atenção global volta para os Estados Unidos à medida que os americanos se preparam para decidir o futuro da nação mais poderosa do planeta. De um lado está uma frente conservadora, mais protecionista e com uma abordagem menos intervencionista no exterior, liderado por Donald Trump. Do outro está Kamala Harris, com propostas mais reformistas, alinhado a uma visão mais inclusiva no ponto de vista econômico e social, apoiado em causas ambientais e alianças internacionais mais robustas. Essa situação cria um paralelo a respeito da personalidade dos Estados Unidos para 2025, haja vista que o resultado terá impacto nos principais eventos mundiais, muito por conta do papel do país à frente da agenda política e econômica global. E nesse vídeo, vamos entender por que a eleição de 2024 é a mais importante da história dos Estados Unidos e quais potenciais desafios a nação enfrentará no futuro. Em uma primeira análise, é importante considerar que o resultado das eleições americanas de novembro irá influenciar consideravelmente a abordagem com que os Estados Unidos vão lidar com seus principais desafios globais, respaldando profundamente no equilíbrio de poder, no desenvolvimento econômico, na segurança internacional e até no futuro das políticas ambientais e sociais. Com isso, essas diferentes abordagens surgem diante da dualidade política existente no país entre democratas e republicanos, e seus distintos modelos de governo, além do fato de compartilharem visões ideológicas, políticas econômicas, sociais e de governo totalmente contrárias umas às outras. Os democratas têm um modelo de governo notoriamente mais progressista, com ênfase em políticas inclusivas, justiça social e maior intervenção do Estado em áreas estratégicas, incluindo principalmente a economia, transformando o Estado em um agente regulador capaz de captar parte da riqueza do mercado através de impostos mais altos e redirecioná-los para serviços básicos como saúde e educação. Os republicanos, pelo contrário, promovem uma agenda conservadora com ênfase na liberdade individual, redução do tamanho do Estado e promoção de um mercado mais competitivo e isento da burocracia estatal, onde as desregulamentações, incentivos ao empreendedorismo e a redução de impostos servem como catalisadores para que a iniciativa privada prospere livremente. Porém, a preocupação atual está na incerteza em relação a como esses dois partidos irão se comportar a partir de 2025, caso algum deles vença as eleições no dia 5 de novembro deste ano. Tal incerteza revela ainda se o país manterá a mesma postura com que vem mantendo desde 2020, ou se adotará uma abordagem oposta à atual. Todavia, a resposta para essa questão está nas eleições de novembro deste ano, e quando olhamos para ambos os candidatos, fica muito evidente a forma como cada um se posiciona em relação a tópicos relevantes em que os Estados Unidos atuam internacionalmente. A exemplo da Ucrânia e Rússia na Europa, servindo como espelho para o futuro da nação mais poderosa do globo. Sendo assim, analisar de perto o posicionamento dos candidatos em questão é essencial para que possamos projetar uma visão concreta a respeito da atuação dos Estados Unidos frente a esses mesmos assuntos citados. Logo, surge a pergunta do porquê a eleição de 2024 é a mais importante da história dos Estados Unidos. Em consonância com essa questão, o abismo de diferença na agenda política de Donald Trump e Kamala Harris é tamanho que a vitória de Trump representaria uma mudança radical frente ao status político e multilateral pregado pelos Estados Unidos na gestão de Joe Biden e agora pleiteado por Kamala Harris para 2025. Em relação a Donald Trump, o mesmo carrega a tradição do Partido Republicano, sendo fortemente oposto à conduta atual que os Estados Unidos vem desempenhando e defendida pela sua adversária Kamala Harris, seja no ponto de vista econômico, social ou geopolítico. Durante o seu primeiro mandato, que teve início em 2017, Trump colocou em prática um modelo de governo protecionista, tendo a China como principal alvo, tentando reverter o déficit comercial e conter práticas comerciais desleais da China.
como roubo de propriedade intelectual e subsídios industriais. Essas medidas geraram uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, com a China respondendo com tarifas sobre produtos americanos como soja e automóveis, intensificando o conflito. Durante a rivalidade comercial com a China em 2018, Trump elevou as tarifas comerciais dos Estados Unidos sobre produtos chineses importados como o aço e o alumínio para os maiores patamares em décadas, na perspectiva de que o país estava importando mais da China do que exportando. Embora o foco fosse a China, outros países aliados também foram afetados, incluindo aqueles pertencentes ao Tratado de Livre Comércio em que os americanos são signatários, junto do Canadá e México, compondo o USMCA, sucessor do antigo NAFTA. Em 2018, Trump impôs tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio vindos do Canadá e do México, argumentando preocupações de segurança nacional, o que gerou tensões comerciais com esses países. Além disso, países da União Europeia também foram atingidos por essas tarifas, levando o bloco a responder com a imposição de tarifas sobre uma variedade de produtos americanos, como uísque, motocicletas e jeans, abrangendo quase 3 bilhões de euros em mercadorias. Dessa forma, caso Trump vença as eleições de novembro desse ano e assume um segundo mandato a partir de 2025, é muito provável que uma nova política de protecionismo semelhante à de 2018 seja adotada na economia americana. Porém, essa mudança vai além do ponto de vista econômico e fiscal, já que Trump sustenta uma visão completamente oposta à que os Estados Unidos mantêm no momento, a respeito dos principais conflitos que estão ocorrendo. No caso da Ucrânia em específico, Trump sugeriu diversas vezes em sua campanha que ao ser eleito acabaria com o conflito no leste europeu por meio de uma negociação entre os governos ucraniano e russo, além de ter criticado o volume de dinheiro fornecido para a Ucrânia nos últimos 2 anos, já somando 113 bilhões de dólares em assistência financeira, mencionando ainda que esses recursos poderiam ser mais bem investidos caso fossem aplicados internamente nos Estados Unidos. Em síntese, para que um acordo entre a Ucrânia e a Rússia possa ser estruturado, seria necessário levar em consideração os requisitos de ambos os países para tal acordo. Atender aos requisitos da Rússia significaria para a Ucrânia ceder as regiões de Donetsk e Luhansk e adotar a neutralidade não aderindo à OTAN ou à União Europeia. Essas propostas em discussão são impensáveis para a Ucrânia no momento, visto que desde o início do conflito o país vem concentrando um esforço incalculável para conter o avanço russo. Além de que, ao considerar as opções da Rússia, o país perderia uma parte significativa do seu território e teria que arcar com danos na sua infraestrutura, que chegam a mais de 486 bilhões de dólares. Em razão disso, existe ainda um ceticismo mantido por Trump em relação ao verdadeiro propósito da OTAN, pois durante o seu último mandato, o mesmo chegou a criticar o papel da aliança em relação à baixa contribuição dos demais países para o orçamento da organização, que são historicamente mínimos em relação ao investido por Washington, algo que se mantém até os dias atuais, alegando ainda que não protegeria os aliados em caso de necessidade, se não houvesse um reajuste na parcela do PIB dedicado à defesa dos mesmos, algo que violaria o artigo 5 do tratado, que estabelece que um ataque armado contra um ou mais membros da aliança será considerado um ataque contra todos. Segundo dados recentes, dos 31 membros da aliança em 2023, apenas os Estados Unidos responderam por 68% do gasto total da OTAN. Além de Trump, a Ucrânia também é um desafio para Kamala Harris, dado que a mesma caso eleita promete manter o apoio ao país europeu, além do pacote de sanções impostas à Rússia. Algo delicado, visto que tal assunto está sendo questionado por parte do eleitorado americano, no que confere os gastos massivos em apoio militar no exterior em detrimento de prioridades domésticas como saúde e educação, por exemplo. Cenário parecido ocorre no conflito de Israel no Oriente Médio, pois uma parte significativa do eleitorado progressista critica as ações de Israel contra a Palestina, enquanto o governo Biden tem mantido uma postura pró-Israel, apoiando medidas militares e financeiras. Isso poderá causar tensões entre uma futura presidência de Kamala Harris e a ala progressista, exigindo equilíbrio entre manter alianças estratégicas no Oriente Médio
e responder às demandas de uma base democrata cada vez mais crítica de Israel. Outro ponto importante é a economia, com os desafios que ambos os candidatos enfrentam, como a inflação e estagnação salarial, prejudicando fortemente a classe média do país, algo que implica diretamente em suas propostas de campanhas. Ambos os candidatos apresentam políticas econômicas e sociais radicalmente diferentes, com Trump sugerindo aumentos tarifários sobre produtos estrangeiros para incentivar a produção doméstica e um controle mais rígido sobre a imigração com o intuito de proteger os empregos e desafogar os serviços básicos, além de reduzir impostos, baixar a inflação e diminuir as regulamentações empresariais. Por outro lado, Kamala Harris propõe a expansão do bem-estar social, políticas climáticas e aumento de impostos para arrecadar 5 trilhões de dólares ao longo de uma década, incluindo aumento de 21% para 28% do imposto corporativo, além de aumento extensivo de impostos para indivíduos ricos. Esse aumento de imposto serviria como garantia para que as propostas de campanha de Kamala sejam devidamente implementadas, já que a mesma pretende, caso for eleita, ampliar o acesso ao serviço de saúde e reduzir o custo dos medicamentos, promovendo ainda uma transição para uma economia de energia limpa. Para a imigração, a candidata almeja uma reavaliação do sistema de imigração, de modo a criar o caminho para que milhares de imigrantes nos Estados Unidos possam alcançar a cidadania americana. Com base em tantas propostas de campanhas, existe ainda o surgimento de projetos polêmicos, como é o caso do Projeto 2025, criado pela Heritage Foundation, um think tank conservador, e que contou com a participação de 140 ex-funcionários do governo Trump. Esse projeto busca preparar uma transição governamental para uma próxima administração conservadora, incluindo diversas propostas como redução de impostos, reestruturação de programas de imigração com planos para uma possível deportação em massa de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos, desmonte das políticas de diversidade, equidade e inclusão, acabar com o financiamento de cuidados de saúde afirmativos para pessoas transgênero, além de uma mudança nos regulamentos de trabalho para beneficiários de programas de assistência, a exemplo do Programa de Saúde dos Estados Unidos para famílias e pessoas de baixa renda, conhecido como Medicaid. Além disso, muitos democratas acreditam que esse projeto visa enfraquecer a democracia, principalmente pela polêmica proposta de substituir cerca de 50 mil funcionários públicos em cargos estratégicos, incluindo altos cargos em agências governamentais e no serviço público, visando alinhar as instituições governamentais com uma agenda conservadora caso Trump seja eleito para 2025. Com isso, as propostas da agenda não encontraram muita resistência para serem implementadas, eliminando o que Trump chamava em seu mandato anterior de Deep State, ou seja, uma barreira administrativa dentro do próprio governo que dificultava as decisões do presidente. No entanto, Trump tem tentado se descolar desse projeto, negando seu envolvimento e afirmando que não sabe nada sobre isso. Portanto, os Estados Unidos estão inseridos em um cenário muito delicado, tendo que lidar com uma guerra na Europa, conflito no Oriente Médio e ainda carregar muitos dilemas internos, como a polarização política, problemas sociais, ambientais e econômicos. Com base nisso, a eleição para presidente no dia 5 de novembro é sem dúvidas a mais importante da história do país e implicará diretamente no papel dos americanos como líder global a partir de 2025, em um momento de incertezas geopolíticas e desafios econômicos significativos que testam a resiliência da nação. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.